Olá, sejam bem-vindos ao canal O Craque do Time. Hoje eu quero falar com vocês sobre a diferença entre um técnico de futebol e um distribuidor de camisetas à beira do campo. E vou usar como referência, como exemplo, a final da Libertadores desse ano de 2021, onde de um lado nós tínhamos um técnico, um estudioso sobre futebol, sobre estratégia, sobre planejamento tático, e um distribuidor de camisetas, motivador à beira do campo. Tá? Estou falando sim do Abel Ferreira e de Renato Portaluppi. Em primeiro lugar, quero dizer que eu não sou fã, não gosto do estilo de jogo, tá? Da proposta tática do Abel Ferreira. Tá? Eu prefiro treinadores que joguem de uma forma mais propositiva, mais ofensiva. Tá? Simpatizo muito mais com, por exemplo, o modelo de jogo do Jorge Jesus do que com o modelo de jogo do Abel Ferreira, para citar dois técnicos, que um está aqui no futebol brasileiro ainda, né, pelo menos até o final do ano, e o outro que passou por aqui. Os dois são portugueses, mas com propostas de jogo totalmente diferentes. Então quero deixar bem claro isso. Gosto muito mais de um futebol agressivo, de um futebol ofensivo, tá, do que de um futebol voltado para o sistema quase totalmente voltado para o sistema defensivo, como é a proposta do Abel. Dito isso, tá, é preciso também dizer que reconheço que existem várias formas de se jogar futebol, não existe uma única forma, né, de se jogar, e não existe a melhor forma de se jogar. Existe aquela forma que cada treinador ele entende que é melhor para a sua equipe, né? Então todas as formas são válidas, só que tem aquelas com as quais nós simpatizamos mais, né, e com aquelas que nós não simpatizamos, né, ou até antipatizamos. Pois bem, o Abel Ferreira, apesar de ele utilizar um esquema tático, uma estratégia, né, de futebol que eu não gosto, eu preciso reconhecer que ele é muito bom nisso, né? E por que ele é muito bom nisso, né? Ele é um jovem treinador, né? O Palmeiras, na realidade, é o primeiro grande clube que ele está treinando, mas ele é bom porque ele é um estudioso, ele estuda, ele é um técnico realmente que se debruça sobre estratégias de futebol. Ele se dedica a entender como que seu adversário joga, e a partir disso ele monta a estratégia mais adequada para cada jogo. Ele é um técnico profissional. De fato, ele é um estudioso de estratégias de tática de futebol, né? Então eu preciso reconhecer isto. Do outro lado, nós temos o Renato Portaluppi, que, no meu entender, nada mais é do que um treinador quase amador. O Renato, ele não tem nenhuma estratégia. Você não vê em nenhum time do Renato uma estratégia. Nem no Grêmio vencedor de Renato, porque aquele Grêmio ele foi montado pelo Roger. Aquela estrutura, aquele estilo de jogo foi montado pelo Roger. Não estou tirando méritos do Renato com relação àquele time do Grêmio e as conquistas que ele teve. O Renato, ele é um bom agregador, né? Ele direciona muito bem grupos, né? Ele tem uma linguagem, né, junto aos jogadores, né, que os jogadores gostam, né, simpatizam. Digamos que ele fala a língua dos jogadores, né? Então ele é um bom gestor de grupo. Esta é a característica, essa é a qualidade do Renato, que pode dar certo quando ele herda um trabalho montado, muito bem montado, como foi o caso deixado pelo Roger, né?
Então, nos demais quesitos que um treinador deve ter, né, que são para mim os principais, que é o conhecimento técnico, tático sobre futebol, Renato não tem nenhum. E eu até acredito que todas as pessoas evoluem, podem evoluir se elas quiserem, podem melhorar se quiserem. O Renato pode melhorar como treinador se quiser, mas eu não creio que ele vá melhorar porque ele é um cara que despreza o conhecimento, ele despreza o estudo da tática, essa parte ciência do futebol, né? Futebol é uma mistura de esporte com arte, e ele não é uma ciência exata, mas do ponto de vista estratégico e tático, há muito de ciência sim no futebol. Só que o Renato não se interessa por isso. Então não penso que ele será um treinador que vá evoluir, né, até se transformar de fato num técnico e não apenas num distribuidor de camisetas motivacional à beira do campo. Acho que isso deve ficar de lição para os jovens treinadores brasileiros, né? E para aqueles que não são tão jovens assim, mas que pensem sobre isso e que se dediquem a estudar mais. Afinal de contas, tivemos aí nos últimos 3 Libertadores ganhadas por clubes brasileiros, mas comandadas por técnicos portugueses, técnicos estrangeiros. Há de se pensar, né? Gostaria muito de ver um Guardiola, um Klopp, por exemplo, treinando um clube do Brasil. Sei que isso não vai acontecer no futuro tão próximo, e também a seleção brasileira. Mas enfim, o que vocês pensam sobre isso? Deixe nos comentários aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.